A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Boas Novas de Paz, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, com sede aqui em Santos. Nós estamos na Avenida Siqueira Campos, 161, no bairro do Macuco. E eu gostaria neste momento de te fazer um convite especial. Nós estaremos aqui a partir das 19 horas, num grande culto de louvor e adoração, aquele que é único, digno de honra e glória para todos sempre. E eu tenho a certeza, meu irmão, que você ao adentrar este templo, você sentirá a presença de Deus. Se você verdadeiramente entregar a sua vida, entregar o seu louvor, entregar a sua adoração, todos os seus anseios, verdadeiramente Deus irá honrar com o seu compromisso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então acredite nesta palavra, acredite neste convite. Eu tenho a convicção e a certeza, porque eu creio num Deus que Ele transforma, eu creio num Deus que Ele muda o cativeiro das pessoas. E nós temos ouvido muitos testemunhos de crentes, de pessoas que têm entrado aqui neste lugar e Deus tem transformado as suas vidas de uma forma poderosa. E nós temos certeza de que este mesmo Deus que operou no passado, da qual nós temos a Bíblia como bússola e manual do crente, e nós vemos experiências de grandes homens, dos quais eles fizeram e operaram maravilhas, grandes milagres, e Deus Ele quer usar também a sua vida nesta noite. Por isso, participe conosco neste grande culto, às 19 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mais perto de você. Todos acharam? É bonito ouvir o folhear da Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, os seus ensinos são doutrina. Doutrina é ensino, tanto na forma como no conteúdo. Então a doutrina é o ensino da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é o Logos de Deus, o verbo vivo. E então, portanto, ela deve ser interpretada a partir do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Israel e Absalão, o exército, se acamparam na terra de Gileade. E tendo Davi chegado ao deserto de Manaim, Sobe, filho de Naase, Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de vaca. E trouxeram a Davi e ao povo que estava com ele para comerem, pois diziam: o povo está faminto, cansado e sedento no deserto. Amém? Graças a Deus por esta palavra maravilhosa. Deu até fome, né? Falou tanto de comida aqui que nós acabamos de ler, que deu fome a algumas pessoas. Mas este acontecimento foi aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, há 3000 anos atrás. A Bíblia diz que Davi, ele governava em Israel, e o governo de Davi era um governo muito próspero, um governo abençoado. Davi era um homem espiritual, um homem de cantar, um homem de oração, de cânticos. Mas Davi, ele passou por um momento de dificuldade na sua vida. E conosco também não é diferente. Todos nós que aqui estamos, nós passamos em qualquer dimensão da nossa existência, passamos por momentos de glória e passamos por momentos de dificuldades. Passamos por momento de bonança e passamos por momento de grande aflição. Passamos por momento de mar calmo,
como também passamos por tempestades. E este evangelho que prega que a vida cristã é um mar de rosas, é mentira. Este evangelho que prega não sofra mais, é mentira. Porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, e toma a sua cruz, e siga-me a cada dia. Paulo disse para Timóteo, dando 10 conselhos para Timóteo, os 10 mandamentos de Paulo para Timóteo, ele disse: Timóteo, sofre como bom soldado de Cristo Jesus. Então, que a vida cristã é um mar de rosa, isso é mentira. Mas a vida cristã é uma vida de vitória, sim, porque você vai passar por muitas lutas, mas em cada luta, Deus vai te dar vitória. Você vai passar por momentos de bonança, de fartura, mas também virá os momentos de luta, de dificuldade. Esses momentos de grande aflição, que Deus permite que todos passemos, mesmo os grandes, principalmente os grandes, os políticos, os famosos, o sofrimento deles é muito pior do que de uma pessoa simples. Não, você não pode comparar o sofrimento de um grande político com o sofrimento de uma pessoa normal, eu digo no sentido de aflições, de lutas, de batalhas, de muito problema que tem que ser resolvido, e a maioria deles, até por não conhecer o Evangelho, são perturbados, não têm paz. É uma vida, se você analisar a história do Brasil, Getúlio Vargas suicidou, o outro foi assassinado, e aí vai, é uma vida conturbada. Os grandes atores, pessoas famosas, têm histórico também de tragédia, de suicídio. Então a Bíblia diz: o que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Então o justo também passa por lutas, passa por dificuldades, mas a diferença é muito grande. Porque o ímpio, quando está no barco, numa grande tempestade, ele quer suicidar. Quando ele está no barco, numa grande tempestade, ele começa a falar, começa a murmurar. Mas o crente salvo, ele clama ao Senhor Jesus. Ele aguarda o socorro que vem do Senhor. E Jesus, estando no barco do crente, no momento da maior aflição, Jesus se levanta no barco e ele diz: aquieta-te, mar. Cala-te, vento, aquieta-te, mar. Deus vai fazer assim na sua família, se Jesus estiver na sua casa. Se você deixar Jesus reinar no seu lar, quando vier o deserto, a luta, a tempestade, Deus vai te dar essa vitória. Davi agora estava passando por essa luta. Davi estava sendo perseguido. O seu próprio filho, Absalão, havia conspirado contra ele. E a Bíblia diz que quando Absalão conspirou contra Davi, se levantou um exército ao lado de Absalão. Até o sumo sacerdote traiu Davi, que era um homem de grande importância na época. O sumo sacerdote Abiatar, quando viu que Absalão se fortalecia, ele ficou em cima do muro e depois foi mais para o lado de Absalão do que para o lado de Davi. A nossa vida hoje é a mesma coisa. Quando você está bem, todos te bajulam. Quando você está passando por grande luta, grande dificuldade, as pessoas te desprezam. Até os seus parentes. Quando você passa pela fornalha de aflição, até os seus parentes te desprezam. Mas Jesus não. Jesus não despreza ninguém. A Bíblia diz assim: ainda que meu pai e a minha mãe venham me abandonar, o Senhor, Ele me acolherá no seu pavilhão. E agora Davi, passando por grande aflição, ele foge para o deserto de Manaim. E lá no deserto de Manaim ele começa a passar fome. Você já pensou um homem rico, mordomia, cheio de garçom, de garçonete, de pessoas, sua mesa
sempre farta, e agora Davi começa a passar fome no deserto. Agora o crente salvo, o crente que tem o Espírito Santo, ele tem que aprender a crescer na graça e no conhecimento. Aprender uma coisa, que o crente salvo, é possível ele ser alegre, mesmo estando no deserto passando fome. Paulo disse assim: aprendi a ser alegre no momento da riqueza, e aprendi a ser alegre no momento da pobreza. Aprendi a ser alegre quando não tem nada para comer. Aprendi a ser alegre quando a mesa está farta. Aprendi a ser alegre quando está indo tudo bem. E aprendi a ser alegre quando nada está dando certo. E Davi estava agora no deserto. Tudo estava dando errado para Davi. Ele estava passando fome, sede. E a Bíblia diz que ele estava sendo perseguido pelo seu filho. Nós não sabemos quantos dias Davi ficou no deserto de Manaim. Alguns estudiosos dizem 60 dias, que é o máximo que alguém aguenta ficar sem comer. 60 dias, sem beber, você só consegue ficar 40 dias. Mas sem comer, 60 dias, dependendo da pessoa, claro, né? Tem histórico na Índia, no Japão, na China, de sacerdotes hinduístas, comprovadamente, cientificamente, que ficaram 50 dias sem comer. E é provável que Davi tenha ficado esse tempo. Alguém disse que foi 40 dias, porque 40 é o número da tribulação. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. E todos nós temos que passar pelo deserto. Em algum momento da nossa vida, o deserto poderá vir. Mas você que é salvo por Jesus tem que estar preparado. Porque o deserto também é escola. Deserto também é bênção de Deus. É no deserto que Deus manda a nuvem de dia para aplacar a ira do sol. É no deserto que Deus manda a coluna de fogo para aquecer do frio. É no deserto que você vê o milagre de Deus na sua vida. É no deserto que o maná cai todo dia. É no deserto que Deus manda aves, manda carne para o seu povo. Então o deserto ninguém quer passar. Mas você tem que estar preparado. Se você está passando pelo deserto, ou um dia tiver que passar, não desanime, não entristeça, não murmure, não reclame, faça como Davi. Há quem diga que Davi compôs o Salmo 40 naquela época, que ele estava fugindo de Absalão, ele estava passando fome, sede, estava longe no deserto, com medo do seu filho, e a Bíblia diz que ele compôs o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Se você estiver passando pelo deserto, aprenda a esperar no Senhor com paciência. Espera no Senhor com perseverança, porque é uma fase que vai passar. O povo de Israel passou pelo deserto. Elias passou pelo deserto, jejuou 40 dias. Moisés jejuou 40 dias. E passou pelo deserto 2 vezes. Primeiro, quando ele trabalhou nas ovelhas do seu